pessoal. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Ei, Maura. Ei, Patrícia, Cleide, Andressa, Vivi, Germana. Ei, Ana, sejam todos bem-vindos. A Leila chegou. Pessoal, hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz e agradecida porque a minha convidada é uma pessoa linda. E ela é linda por dentro e por fora, ela não é só linda por fora. Então, é a minha amiga querida, nós fizemos a pós-graduação juntas, é a Leila. Eu vou chamar ela aqui, que ela já chegou. Vou pedir para você enviar um aviãozinho para todas as pessoas. Ei, Leila! Oi. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Deixa eu só tirar esse som aqui. Seja bem-vinda, um prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço, que prazer enorme é o meu. Nossa, gente, então o que eu quero pedir para vocês? Encaminhe esse aviãozinho aí para sua listinha de contatos, para que o máximo de pessoas possam vir e aprender com a gente, né? Eu falei com a Leila assim que hoje, muito humildemente, eu quero ouvi-la e aprender com ela, que é uma pessoa que acrescenta tanto. E eu tenho certeza que não acrescenta só na minha vida, não, mas na vida de várias outras pessoas. Ó, eu estou encaminhando, igual eu pedi pro pessoal fazer, Leila, se você quiser fazer também, para chamar o pessoal para a live. Eu tenho feito isso em todas e funciona bem, menina. Que bacana. A gente vai encaminhando pro pessoal. Verdade, que Aí, bom. ó, mandei para umas 20 pessoas já aqui. Eu vou mandar para umas pessoas aqui também. E aí, você que está aí do outro lado também pode encaminhar, manda o convite aí para os seus amigos. Isso, vai chamando o pessoal. Isso, porque a Leila tem muito para acrescentar, né? Na verdade, assim, esse projeto foi um presente de Deus para mim, Leila, porque quando começou a quarentena, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa para contribuir, para somar, vou fazer live. E não tá, assim, sempre tem as lives triviais, mas eu falei assim, vou fazer 3 vezes na semana. E Uhum. e a testificação disso é que os meus convidados são todas pessoas assim muito queridas para mim, que tá todo mundo que eu tô convidando tá aceitando. Eu falei, então isso Que veio do bacana. coração de Deus mesmo para mim. Que bom, que ótimo. Então, eu quero te deixar super à vontade, porque como eu te falei, né, a gente Uhum. quer aprender com você. Você tem muita vivência na área esportiva, é nutricionista esportiva também, além de ser nutricionista funcional. É, e tem uma bagagem linda assim para ensinar para gente. Então Andresa, seja, ah, coloca aí o tema da nossa conversa de hoje para o pessoal e fixa tá, dieta, exercício, crossfit, nutrição no controle do estresse. Então, Andresa, tá, na verdade, assim, olha que monte de assunto que a gente colocou tudo junto e que são coisas que eu aham, gosto muito de falar, sabe? aham, Exercício, eu sou super suspeita de falar, crossfit aham, também, e o controle do estresse aham. também é algo que eu gosto muito de falar. Então, a Andresa conseguiu juntar tudo no mesmo dia. Então, imagina, né? Vamos travar Como essa é que eu boca. fixo isso, Leila? Ela tem. Eu acho que quando você escreve, depois na lateral já tem essa opção, assim. Aperta ali na lateral, eu acho que vem lá escrito fixar. Ah, meu Deus, o meu não veio fixar, não. É porque só fica para quem tá fazendo a live. Ah, é? Olha, Ah, eu consigo. vê se tem três pontinhos, alguma coisinha assim do lado. Você digitou. Agora, pronto, dá Ah, OK. tem. Três Isso, deu OK. pontinhos. Isso, vai lá no seu comentário mesmo e clique em fixar. Ai, ai. Manda o seu comentário, manda o seu comentário. Mandei. Isso. Agora fixa, clica nele e escreve assim, fixar. Isso. Olha lá. Peraí, tô tentando. Todo mundo torcendo. Vai, vai. O negócio. Sara, me salva. No canto embaixo, ela falou, ó, no cantinho embaixo. Você clica em cima mesmo, em cima do seu comentário e aperta fixar.
Não deu certo não, gente. E vamos ter que fazer Sara, me salva. um tutorial. Eu não, ninguém consegue fazer isso pra mim? Não, só você. É, benção, Senão eu sou. faria aqui. Tô conseguindo não, gente. Que vergonha, pagando mico assim Mas tá bom, nacionalmente. tá bom. A gente vai Deixa relembrando sem fixar. isso, sem A gente fixar. vai falar. Isso. Se o pessoal perguntar, eu digito de novo, Leila. Isso, a gente vai falando de novo, né? Então, na verdade, Andresa, esse assunto, principalmente fazer essa correlação do exercício com o controle de estresse, eu até fiz, Aham. assim que a gente começou os primeiros dias assim da quarentena, eu fiz uma live com a Uhum. psicóloga e a gente falou um pouquinho sobre estratégias Uhum. nutricionais, né, assim, no controle do estresse, da Uhum. ansiedade. Mas eu não sei se você tem percebido isso, Andresa. Como os dias se Aham. passaram, já passou muitas semanas, né? Desde a primeira Muito, semana. muito. Então eu parei dia 18, que eu fechei assim, Aham. realmente parei com o atendimento presencial. Então já passou muito tempo, dia 18 de março. De março, Uhum. nós já estamos em maio. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão cada vez mais tendo dificuldade de lidar com o estresse, cada vez mais Uhum. deixando o exercício desanimado, desmotivado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre essa Uhum. correlação e a importância disso, né? Claro que a nossa Uhum. visão, Andrés, você também como nutricionista funcional, a gente não tem aquela visão como se fosse uma visão única, de uma única coisa, né? Ali Uhum. no, na pessoa, né? Então, de certa forma, a gente tem aquela Aham. visão um pouco mais abrangente e a gente sabe que tudo está interagindo com aquele organismo, né? Então, não adianta a gente Tudo. pensar assim, isso Uhum. não tem nada a ver. A gente sabe que em alguma coisa está interagindo e dando alguma resposta positiva ou não, né? Então, quando a gente fala Uhum. até dentro da nutrição, do termo vitalidade positiva, a gente fala Uhum. do se sentir bem, né? A gente fala do Uhum. bem-estar mesmo. Não é só a Uhum. ausência da doença, mas é a gente dormir bem, acordar bem, ter disposição, Uhum. ter esse estresse sob controle também, porque a gente precisa Uhum. entender que o estresse é algo normal. Em algum momento a gente Uhum. vai estressar, né? Só que o que a gente Uhum. precisa fazer é dar ferramentas para o nosso organismo melhorar essa tolerância ao estresse, que a gente chama da resiliência, né? Que é essa capacidade de lidar com Aham. o estresse, né? Então, de toda forma, quando a gente olha dentro até mesmo do manual de diagnóstico de transtornos de ansiedade, o DM5, Uhum. a gente vê que não existe, por exemplo, uma descrição única para ansiedade ou só para estresse, ou colocar, por exemplo, transtornos de ansiedade, como se fosse tudo a mesma coisa. A gente sabe que Uhum. isso é muito assim, separadinho, tem várias formas disso, mas a gente vai dar um olhar abrangente, assim, né? Para a gente vai Uhum. passar por aqueles pontos que eu considero assim como Uhum. importantes, é aquilo que geralmente eu tenho um olhar um pouco maior, é aquilo que geralmente eu estudo e tento praticar, principalmente associando o exercício, né? Claro, Uhum. Andresa, se você não parar, eu vou falando, viu? Pode falar, Leila. Ô, Leila, e você é super praticante de atividade física, né? E super disciplinada. Isso Eu eu gosto. admiro muito, assim, porque você consegue manter a disciplina. Eu estava vendo seu stories lá, você treinando em casa sozinha. Isso é muito legal. E antes de você entrar, você vai entrar, mas assim, disciplina para quem está ouvindo a gente, né? O que a gente precisa fazer para desenvolver essa disciplina? Porque o exercício, ele ajuda muito no controle do estresse, e é isso que a gente vai falar, né? Inclusive, há 6 ou 7 anos atrás, eu tive um episódio de depressão e eu fui no médico e ele passou o medicamento. E aí eu não melhorava e ele falou assim, olha, eu não vou passar mais medicamento. Sabe o que é o seu remédio? Atividade física, você tem que fazer. Porque se você não fizer, você vai ficar sedada de tanto antidepressivo. Você tem que fazer. Então, encare isso como remédio, atividade física, Sim. E na verdade, né? Andressa, olha que interessante. Quando a gente começa a trazer esse sentido do porquê que a gente faz as coisas, até a gente pensa, Uhum, a disciplina também, ela é um hábito. Ela é um hábito. uhum, Então, tipo, eu não acordei disciplinada, né? Eu não vou acordar com uhum, disciplina. Então, todo uhum, hábito, ele precisa o quê? De prática.
Então, quanto mais eu vou Prático. praticando, eu vou praticando, eu vou praticando, eu vou Uhum. praticando, e aquilo ali vai ficando, vai virando um hábito mesmo, né? Então, Uhum. a gente cria hábito de não ser disciplinado, de ser indisciplinado com tudo, não é? A gente cria o hábito, às Uhum. vezes, de começar e não continuar, né? De se Uhum. matricular e não ir, de começar o curso e não Uhum. dar sequência. Então, a gente vai criando hábitos também. Então, assim como a disciplina, ela é um hábito positivo, a indisciplina Aham. também, né? Então, Também. no exercício, Andres, uma das coisas assim que eu vejo que até mesmo pessoal, né, que a gente mais Aham. que eu mais consigo me envolver em relação a isso. O exercício ele Aham. traz diversos benefícios em relação a esse controle de estresse, né? Primeiro, Uhum. o benefício mais rápido que a gente sente assim, fácil, é em relação à própria liberação de endorfina durante, pós o exercício, que é aquela sensação de Uhum. recompensa, bem-estar, energia, melhor disposição, né? Então você sente Uhum. que você no dia você tá, parece que a sua autoestima tá melhor, você se sente aquela resposta positiva. Mas a médio e longo prazo, o exercício ele vai o quê? Ele vai estimular a sinaptogênese. Então, ele vai Uhum. aumentar níveis de BDNF. Então, na verdade, que é um Uhum. fator neurotrófico derivado do nosso cérebro, que de uma forma Uhum. bem resumida, ele traz essa resiliência neurológica. Ele faz com que esse cérebro seja mais tolerante a esses níveis de Uhum. estresse. Então, eu vou ter a curto prazo esse resultado Uhum. de recompensa, bem-estar, mas a longo Uhum. prazo, quando eu coloco o exercício no meu dia a dia, passa semanas, passa meses, eu começo a ter um cérebro que mais equilibrado. É por isso que a gente vê, por exemplo, no consultório, os pacientes falam assim: Aham. nossa, quando eu estou fazendo exercício, quando eu estou malhando, eu faço a dieta, eu durmo bem. Ou seja, ele consegue associar isso porque não é só uma questão da rotina, tem uma questão neurológica, de estimulação neurológica também Aham. respondendo a isso. Então, você pode observar que sempre, por exemplo, eu mesma eu faço essa correlação muito lógica, assim. Eu tô Uhum. assim, eu não consigo trabalhar sem antes fazer o exercício. Porque eu sinto que Uhum. meu nível de energia, meu nível até mesmo de raciocínio, de parte mental, ela muda muito sem o exercício, Uhum. né? Então, Uhum. isso a médio e longo prazo, quem vai sentindo na pele, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela, mês passado, a gente estava na quarentena e ela teve dengue. Aham. Aí ela ficou um mês Aham. parada. E hoje a gente fazendo a outra consulta dela e ela falou assim, agora eu tô ótima. Voltei a treinar, eu tô ótima. Ela falou assim, Uhum. tudo melhorou. Então, Melhorou tudo depois do exercício. isso. Então, na verdade, ele tem esse efeito que é muito positivo a curto e a médio prazo. E Aham. além disso, Andressa, por exemplo, o exercício ele é tão bacana quando a gente coloca ele com esse objetivo também de trazer esse controle de estresse no nosso dia a dia, porque se a gente pensar na própria via de produção do BDNF, que a gente tem ali Uhum. AMPK, PGC1-alfa, então, que eles são eles estão ali, aqui na via de aumento, na via de produção de BDNF, e o Aham. exercício estimula isso. Então, na verdade, eu vou ter. Pensa bem, eu estou fazendo exercício, ele está aumentando essa sinaptogênese, eu estou aumentando o BDNF, estou ficando mais resiliente, estou tendo sensação de Uhum. recompensa, bem-estar, aumento da minha energia. Ao mesmo tempo, esse PGC1-alfa está diminuindo a inflamação, que é a neuroinflamação, reduzindo aquela atividade glutamatérgica que deixa a gente o quê? Agitada Mais demais, agitado. Uhum. hiper agitada. Então, assim, tá vendo Uhum. tanto de benefício? Tem como a gente dizer que tem saúde se não faz atividade física? É, não. É difícil. Sabe por quê, Andresa? O nosso corpo, ele não tolera o ritmo de vida e o estilo de vida que a gente tem hoje. Entende? Uhum. Primeiro, a gente é muito sedentário, Andresa, muito. É Observa a nossa verdade. rotina. A gente pega o carro para ir na esquina. A gente, sabe, a gente não, tipo assim, não dá passos. A gente trabalha sentado. A gente, É. Uhum. tipo, não faz nada, sabe? Que tem realmente um gasto Um energético, gasto geração de importante, né? isso. Até Principalmente perto do quanto que a gente consome, né? Também. Porque nesse sim, momento aí de quarentena e de ansiedade, a tendência é o pessoal comer a mais, né? sim. E você Tá. observa.
se a gente recebe essa recompensa via alimento, você entende que você busca menos via alimento não, via exercício, Exercício, sim, você com busca certeza. você busca menos no alimento, não é? Você Porque busca você menos fica mais saciado até, com né? certeza, você busca menos, às vezes, no álcool, você busca menos Uhum, em qualquer ou droga, ou enfim, qualquer coisa que a pessoa começa a uhum, buscar recompensa, porque ela quer um uhum, prazer, né? E o uhum, exercício, ele é tão bacana, eu gosto muito do efeito dele, porque ele não é um prazer, tipo, momentâneo. Às vezes você tá louco, ansioso, vai, come o açúcar, ele te dá essa uhum, sensação, libera a endorfina, aquela sensação de prazer, mas o que que acontece é que logo depois o efeito inflamatório disso ele vai fazer com uhum, esses níveis de BDNF caiam e o seu bem-estar uhum, não fica. Então você volta uhum, de novo naquele ciclo vicioso, buscando a recompensa para ter aquela sensação de prazer, de bem-estar de novo. Então, por isso que uhum, eu não consigo ver um quadro de saúde sem a gente realmente já estar incluído com o exercício físico aí, né? uhum. É verdade. E sem contar, é, até mesmo, eu acho que a nossa conexão. Teve uma vez que eu assisti uma aula do Gabriel de Carvalho, e ele falou assim, com relação à nossa conexão com a nossa espiritualidade. Quando você se exercita, você melhora a sua sintonia com Deus. Eu nunca tinha ouvido falar isso, eu fiquei tão impressionada com essa fala dele, essa colocação, sabe? A Uhum. Sara tá falando aí, o ideal é praticar todos os dias, inclusive sábado e domingo. Leila, você falou que você faz sempre antes de trabalhar. Que horas que você treina? Atualmente eu treino perto da hora do meu almoço. Aham. Que é o Hoje horário que eu você consegue. Não, hoje eu já estou numa vida de rainha, né? Hoje eu não atendo mais de manhã. Ah, que maravilha! Você Tem mais, merece, você merece. tem 2 anos que eu não atendo mais de manhã. Mas, Aham, mas mesmo quando eu atendia de manhã, eu acordava de manhã, depois eu já ia para o consultório 7 horas, atendia até uhum. perto da hora do almoço, treinava na hora do almoço, almoçava e voltava para o consultório. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Daí sempre Uhum. funcionava assim. Mas daí hoje não. Hoje a parte da manhã eu já fico mais com família, casa, essas coisas assim. Uhum. Faço meu treino perto da Cuidando hora do do seu almoço. piquitinho, Isso. gracinha demais. Aham. Então, é mais ou menos nesse horário que funciona para mim. Aham, Andresa, e puxando um pouquinho também para o CrossFit em relação a sim, esses aham, benefícios, né? Então, assim, não é uma novidade para ninguém. É importante a gente conseguir, quando a gente começa a entender por que vias esse exercício está trazendo benefício para a gente, por que, que ele é aham, importante para mim, traz todo sentido. uhum. Todo sentido, Andresa. Então, quando você perceber em você o benefício do exercício, pode ser Você não quer relacionado. ficar Tem gente sem mais. Sim, e principalmente uma das coisas que eu falo muito com os meus pacientes é con- mesmo que você não tenha nenhuma pretensão em relação à composição corporal, nada, mas Uhum, faça o exercício para sua mente. Faça o exercício uhum, para sua mente, porque o benefício dele em saúde mental, em controle de estresse, é muito positivo, muito positivo. uhum, De certa forma, uhum, isso já é um grande passo para a pessoa começar a pensar, não, deixa eu comer melhor, deixa eu cuidar uhum, disso, deixa eu ajustar meu sono, enfim, é uma coisa que vai puxando as outras também. aham. No E o caso do CrossFit é de alta intensidade, né? isso, É um isso. exercício punk. Eu acho que se eu fizer, eu desmaio. Desmaia não, ele é para todo mundo. Na Aham, verdade, você vai se adaptar à sua condição, né? Então, na verdade, aham, a vantagem dele é porque, na verdade, os níveis de exercício, ele é sempre bom. De baixa aham, intensidade, média intensidade, alta intensidade, ele é sempre bom. Claro que tudo aham, depende muito do objetivo. Nós estamos colocando todo o nosso olhar em sistema nervoso central. E nós estamos falando de uhum, saúde mental também, fazendo essa conexão. uhum, Então, o exercício, a gente tem um trabalho bem bacana que ele faz uma comparação de exercício de baixa, média e alta intensidade. Qual por exemplo, em percentual uhum, é associado a menor risco de uma depressão, transtornos de ansiedade. E o exercício uhum. de alta intensidade, ele gera, na verdade, um percentual de 43% menor chance do desenvolvimento de depressão. Então, olha que Sim, bacana, porque na muito. alta intensidade você tem você tem uma maior produção de BDNF. Então, é naqueles momentos que a gente, tipo assim, tá Então, quase morrendo
tipo, não aguento mais, tipo, vou embora daqui. É exatamente nesse momento que você tem maior produção de BDNF. Então, de certa forma, é ele que pós-treino vai te dar todo esse efeito neurológico, mental, de equilíbrio, né? E aí a recompensa é o bem-estar, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, por isso que Você a gente tem um vê... gasto, quase morre, mas passa bem. Mas passa super bem. Ontem, é engraçado. Ontem meu coach passou um treino, né? E daí eu terminei de fazer. Não, eu tava fazendo, eu pensei assim, eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Quando eu terminei, passou 1 minuto, eu falei, passou. Consegui! Eu falei, passou. Tipo assim, não morri, tô bem de... Mas é assim, é aquela sensação, a alta intensidade, na verdade, ela dá aquela sensação, né? No momento de, tipo, nossa, tô em pânico, não vou aguentar. Mas depois você percebe o tanto que mexe com o seu bem-estar, o tanto que mexe, te deixa mais equilibrado. Quantas vezes, às vezes, eu tava um pouco mais agitada. E meu marido, ele já me conhece, porque eu já tenho uma rotina de treino há muitos anos. Então, ele sempre fala assim, quando eu não tô muito legal, ele vai treinar. Ele fala assim, vai treinar. Porque você vai melhorar. Ô, Leila, quanto tempo você tá nessa rotina de treino mais intenso? Olha, Quantos anos? Eu treino musculação desde os 13. Aí, durante a faculdade, eu treinava. Eu lembro que quando eu formei, eu fiquei 1 ano sem treinar. Foi bem logo no primeiro ano que eu formei, que eu comecei a montar a clínica, daí eu fiquei sem treinar. Depois eu fiquei 2 anos no Pilates, acredita? Eu fiquei no Pilates, 2 anos no Pilates. E depois eu voltei para musculação. Fiquei na musculação e em 2012 para 2013, eu comecei a entrar no fisiculturismo. Então, daí eu comecei a treinar musculação mais assim, mais ajustado mesmo. Daí eu comecei a treinar numa intensidade mais alta. Eu comecei a ter uma frequência de treino maior, né? Comecei a ter uma disciplina um pouco maior em relação ao esporte que eu fiquei vivendo. Porque o fisiculturista é muito disciplinado. Isso te ajudou na disciplina, né? Muito, muito, muito. E me ajudou não só na disciplina em relação às vezes, sua alimentação, ao exercício, sabe? É engraçado, Andresa. Principalmente quando a gente começa a ter esse olhar um pouco mais assim, mais abrangente das diversas áreas da vida, a gente começa a enxergar o tanto que é importante a gente desenvolver essa disciplina em outras áreas também, né? E aplicar. Então, de certa forma, foi muito bom para mim. Foi te ajudou em todas as áreas, a questão da disciplina. Muito bom. E eu lembro que, da época que você estava treinando pro fisiculturismo, que a gente estudava junto na pós, né? E aí, às vezes, o professor dando aula, tipo, 10 horas, 11 horas da manhã, um lanchinho, a Leila comendo ovo, peixe. Disciplina! E outra coisa, né? Ela não mora em BH, ela levava os lanchinhos, tudo. Então, assim, esse é o nome. Por isso que quando eu pensei em falar nesse tema, eu falei, eu vou chamar a Leila, porque para mim é um modelo de disciplina, eu acho o máximo. E alguém comentou aí também que te admira muito a sua disciplina. Elaine Lindona, boa noite. Mas isso é muito legal. Isso, você serve de inspiração para muitas pessoas, pode ter certeza. Porque, na verdade, eu penso assim, Andresa, não significa que às vezes você, por exemplo, vê uma pessoa, sei lá, uma imagem, uma pessoa lá no Instagram que você admira, que é disciplinada, não significa que às vezes ela detém o conhecimento, né? Mas não significa também que aquele que aquele que, por exemplo, que está vivendo também não tem esse conhecimento. Então, se a gente, principalmente quem trabalha com a nutrição esportiva, se a gente consegue ter esse conhecimento científico, né? E a gente consegue ter essa prática, essa vivência. Com certeza. Nossa, aliar isso. É muito bom. É como a gente ensinar uma receita de bolo que a gente faz, entende? Exatamente. A gente consegue dar detalhes, a gente consegue, de certa forma, sentir na pele também, sabe? Até a minha entrada para um esporte é porque eu, dentro da nutrição esportiva, eu senti essa necessidade. Nossa, eu quero muito fazer alguma coisa assim. Eu quero ser... Tipo, queria ser atleta, né? Eu pensei assim, gente, eu quero viver isso. É tão bom, tipo assim, sentir preparação de competição, sentir, assim, vivenciar o que o atleta vive, porque, de certa forma, traz pra gente uma vivência e uma empatia, até mesmo nas condutas, de como direcionar. Com certeza. Né? Com certeza. Igual,
te acompanho também, vejo que você gosta muito de cozinhar, né? Então, assim, você fala com propriedade. Você está falando uma coisa que você está fazendo, que você está aplicando. Isso faz toda a diferença. A pessoa Sim, sente muita segurança, né? Quando ela vai consultar, por exemplo, com uma nutri-esportiva e que tem a prática que é atleta. Aí você migrou, né, do fisiculturismo para o CrossFit, né? ó, deixa eu te contar como que aconteceu isso. Há um Aham, ano atrás, tem um ano que eu tô no CrossFit, né? Então, ou seja, eu sou aham. assim, abaixo de scale, né? Tipo, iniciante. Ai, meu Deus. Aí, o que aconteceu? Ano passado, eu fui fazer uma mentoria com a Andréa Naves, no final de Aham, abril. E eu pensei assim, aham, meu Deus, a Andréia com certeza vai levar a gente pro box, vai botar a gente para treinar CrossFit. Eu nunca fiz CrossFit, eu vou morrer. Pensei assim, né? aham. Falei, sabe uma coisa? 45 dias antes de ir para mentoria, me inscrevi e falei assim, vou começar a fazer o CrossFit. E comecei para poder ir para Gente, mentoria, Leila. para pelo menos pegar uma Aham. barra. Aí fui, Pra não cheguei passar lá, vergonha. para não passar vergonha. Aí cheguei lá, um monte de crossfiteira no nosso grupo. A Andréia não deu crossfit nada pra gente, levou a gente pro spinning, nada a ver. Ela falou assim: eu não vou levar Aham, essas crossfiteiras pro box, de jeito nenhum, nós vamos fazer outra coisa. E fomos pro aham. spinning. E quando eu voltei, eu não larguei mais o crossfit. Não larguei. Então, Apaixonou. assim, eu apaixonei, apaixonei. Eu comecei e não larguei mais. Aham. Foi algo que depois eu Muito dei legal continuidade. isso. Foi muito Aham. bom. Mas é difícil não se apaixonar pelo CrossFit, viu? É difícil, Algumas pessoas que eu atendo que fazem amam, ama. amam, amam, amam. É igual o pessoal que corre, né? Que é uma outra modalidade, um outro esporte, Aham. e que o pessoal é muito Ama. apaixonado Isso, por isso, causa do bem-estar que o exercício proporciona, né, Leila? isso. É Mesmo muito. o CrossFit sendo de alta intensidade, né? Não, a sensação de recompensa, de bem-estar, ela é. Você tem que fazer, Andresa. Você tem que fazer. Ah, meu Deus, Passou, eu não sei se eu consigo, assim, eu tenho medo até de começar, porque eu acho que eu vou dar um ciricutico, cair lá estatelada. mas não vai mesmo. Cada um vai dentro do seu limite, dentro da sua condição, né? Aham, É, mas, Andresa, vamos falar também um pouquinho sobre a nutrição, né? A gente falou tanto em relação ao exercício, sim, mas vamos falar um vamos. pouquinho. O que que é a Vamos. nutrição, que eu acho que é uma coisa também super importante da gente pontuar, do No que a nutrição controle do estresse, né? isso, o que que ela pode fazer em relação a isso, Aham, né? Eu gosto muito de trabalhar com simples, sabe? Com simples. Eu acredito uhum, que o simples nem sempre ele é fácil, mas uhum, ele é muito eficiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma alimentação que vai modular, que vai melhorar, que vai trazer um uhum, controle desses níveis de estresse, a gente tem um objetivo primordial de reduzir inflamação. Então, a gente quer uhum, reduzir neuroinflamação. Então, com isso, uhum, o nosso objetivo com a dieta é aumentar essas defesas antioxidantes pela uhum, mudança do padrão alimentar, tanto que a gente tem uma uhum, associação do padrão da dieta do Mediterrâneo com menor risco de desordens de ansiedade, aumento de estresse, depressão, que é uma uhum, dieta que prioriza o quê? Frutas, vegetais, uhum. azeite, grãos, sementes, que são os alimentos do Peixes. quê? Peixes, que são os alimentos Alguém importantes. comentou aí, ela adora peixe, deixa ela come todo dia. Então, na verdade, a gente tem essa ligação da dieta com esse Aham, padrão do Mediterrâneo, que é uma dieta anti-inflamatória, com um melhor aham, controle de estresse. Enquanto o contrário, aham, uma dieta rica em gordura animal, né? Então, por exemplo, uma pessoa às vezes com uhum, muita carne vermelha, alimentos industrializados, o açúcar. Então, a gente já tem uma relação dessa dieta pró-inflamatória uhum. com muito mais sintomas de ansiedade e maior risco ao desenvolvimento da depressão. Com Então, certeza. Porque quanto mais esses alimentos a gente consome, mais triptofano, porque vários deles são fontes de triptofano, que é um precursor da serotonina, né? Para o isso corpo aí. poder produzir serotonina e gerar essa sensação de bem-estar. E associado, então, ao exercício, isso soma muito, né, Leila? Muito. E quando a gente, por exemplo, a gente tem esse padrão, tem uma revisão que eu até levei no congresso que a gente teve que foi feito para o Dia da Mulher,
o Women's Uhum, Health Conference, que foi em São Paulo, uhum, e eu dei uma aula falando sobre as desordens de ansiedade, o que a nutrição podia fazer pelas desordens de ansiedade da mulher. E, uhum, na verdade, eu levei um trabalho, uma revisão de 62 artigos, que ela é, tipo assim, ela traz uma orientação tão simples, mas que muita gente passa batido, que era a associação do uhum, consumo de a porção de 5 frutas e vegetais por dia com menor risco de transtornos de ansiedade. Tá vendo? Uma coisa que uhum. é simples, mas nem todo mundo faz. Nem todo mundo usa essas 5 porções de frutas e Aham. vegetais por dia, entende? Não. E é uma Então, coisa simples, é o básico, é o que você falou, né? não é uma coisa complicada. Ai, que você tem que usar alimento. Não, uma coisa que você vai na feira, que você vai Uhum, comprar de forma bem simples mesmo, é. alimento natura. Uhum, Então, e quando a gente, com esse padrão de dieta, o que a gente vai fazendo? A gente vai modulando essa microbiota. Então, quando a gente uhum, modula essa microbiota, a gente diminui essa uhum, inflamação periférica, diminui, levando assim a diminuir essa neuroinflamação também. Então, a gente, uhum, uma das coisas que é bem bacana também, que a gente faz com essa mudança do padrão alimentar, Andresa, você já ouviu uhum. falar sobre a associação da função da insulina em sistema nervoso central? Ela tem um Não. papel, a insulina ela tem um papel muito bacana no controle alimentar, né? Então ela dá Aham, esse controle, ela diminui, atenua aquelas reações de estresse, de excitação, quando a gente aham, aciona o eixo HPA. Então, ela, na verdade, aham, diminui essa excitabilidade. Então, são uhum. funções que a insulina tem no sistema nervoso central. Então, toda vez que tem um quadro de resistência à insulina, eu tenho Isso aumenta menor tudo. tudo. Então, desajusta Uhum, muito. Então, quando a gente faz essa modulação da dieta, modulação da microbiota, exercício físico, a gente o quê? Aumenta a MPK, GLP-1, exatamente porque a gente bota fibra, a gente entra com prebiótico, né? A uhum, gente aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino, principalmente butirato. Então, a gente vai mudando todo aquele ambiente. Então, a gente vai uhum, melhorando, sensibilizando, melhorando essa tolerância, essa sensibilidade à insulina. E isso também, sistema nervoso central, a gente vai uhum, melhorando isso, o controle de saciedade, a própria sinaptogênese também é uma das funções da insulina em sistema nervoso central. Então, são tudo uhum. coisas, tá vendo? Que são associadas e com o padrão. O nosso olhar, às vezes você vai ter pensado, não, Leila, mas é o que a gente faz no tratamento da obesidade, às vezes é o que a gente Aham, faz no consultório. Só que o olhar agora está direcionado ao sistema nervoso central. Essa é a central. diferença. Uhum. Isso, essa é a E diferença. uma outra coisa também que o pessoal, por exemplo, que fica mais ansioso e que às vezes não sabe, é que quanto mais açúcar e farinha branca eles consumirem, mais ansiosos eles vão ficar. É Com fonte de certeza. energia rápida, mas aí faz o efeito inverso ao que você falou aí, né? Você vai ter uma Tudo maior inverso. produção de insulina, uma maior excitação cerebral, vou ficar mais agitado ainda, não é Muito isso? mais. Isso é correto, né? Fora o desequilíbrio em questão da própria microbiota, que esse eixo Uhum, de comunicação, ou seja, então ele vai uhum, estar todo alterado, então, de certa forma, eu vou ter vou ter com certeza uma maior excitabilidade. Então, eu vou ficar uhum, mais agitado, ao invés de ter esse efeito positivo né, de reduzir toda essa agitação, uhum. esse estresse. Porque, de toda forma, Andresa, o momento que a gente está vivendo, ele é um momento estressante para todo mundo, não é? Para todo mundo. Porque, assim, Nutris para ou todo não, né? mundo, Todas as pessoas. Aham. para todo mundo, né? Tem É um muitas coisas momento em de jogo. incertezas, de inseguranças, né? De entender que a gente não tem controle. E que muitas É vezes a isso gente aí. quer ter o controle. E Ter o aí eu acho que controle. isso gera mais ansiedade ainda, porque Isso. nós perdemos o controle, a gente não sabe. Eu posso ter a grana que for, eu posso ser bem sucedido que for. E aí? Nós não Isso. temos controle. É um E porque vírus. e o pior, Andresa, é que a gente é tão ensinado desde criança a ser independente, né? Tipo assim, a gente Aham. é uma coisa que é impregnada em nós. A gente, por exemplo, como mãe, a gente fica louco pro filho ficar independente, não é? Então, assim, a gente não Uhum. gosta de depender. E num momento desse, a gente fica assim, tipo assim, totalmente dependente de Deus, porque a gente não tem, tipo,
não tem certeza de nada, né? Então a gente De consegue nada. isso. Então, de certa forma, o nível de estresse de todo mundo no geral, ele fica aumentado. O que a gente precisa entender é como que esse corpo vai lidar com essa situação estressora. Então, tudo que nós estamos falando não significa, nossa, eu vou acabar no meu estresse, eu não vou sentir nada, né? Então, isso não existe. Essa situação, ela Não, né, é uma utopia, ela não existe. Mas é não a mesmo. tolerância, é a própria capacidade da sua mente pensar de uma forma racional, né? De conseguir, mesmo em aquelas situações estressoras, se manter ainda estável, não gerar uma queda de imunidade, não gerar ali uma alteração na permeabilidade intestinal. Então, de certa forma, ter menores agressões também, né? Então, até mesmo esse padrão de dieta que a gente está falando, né, para modular isso, uma das coisas que eu também amo, que eu acho muito interessante no controle de estresse, é o cacau. Então, os polifenóis do cacau, ele é excelente para modular a microbiota e também eles são ótimos para controle de cortisol. Então, tá vendo uma coisa bacana que dá para a gente colocar na dieta do paciente, que ele dá para comer, que é o chocolate amargo, sem Amargo. isso. Então, ele não vai gerar aquele ciclo vicioso, né, da pessoa comer igual às vezes come o próprio ao leite, açúcar, né? Então, E aí tem que ser o amargo, né, Leila? sim, daí teria que ser acima de 70, que é o amargo, né? Então, daí a gente vai ter um benefício, ou o próprio cacau mesmo, que dá pra gente fazer várias composições mesmo. Hoje mesmo eu postei um brownie que ele é banana com cacau. Maravilhoso. E a cobertura é chocolate amargo. Então, são coisas Então, assim, super um alimento super terapêutico, fonte de triptofano, ótimo para o estresse e para a ansiedade, né? maravilhoso, né? Então, na verdade, a gente. E toda vez que a gente coloca esses alimentos, vão modular estresse, vão modular o intestino, de certa forma, modulando esse intestino, eu vou ter também esse intestino produzindo os precursores importantes para a produção desses neurotransmissores. Como você falou, triptofano, serotonina, né? A Michelle, não é muito bom, não, né? Mas é necessário, né? É melhor do que a gente Chocolate ficar tomando amargo? muito. Ela colocou, não é muito bom, não. Então, Andresa, uma coisa, olha que bacana. Eu repostei hoje esse brownie que foi um amigo meu e que ele fez, tirou a foto e postou no Instagram dele. A receita que eu já tinha passado, eu já tinha postado ela, ele fez e citou lá que eu tinha feito e ele colocou um texto que eu achei muito bacaninha. Eu até repostei o texto que ele fez. Ele colocou assim, ó, para quem está habituado com grandes quantidades de açúcar, até mesmo porque seu paladar está adaptado àquilo. Sim. Ele não vai achar o gosto da banana gostoso. Ele não vai achar o gosto, sei lá, da fruta, do abacaxi. Ele vai... Por isso que você vê gente colocando leite condensado em cima da fruta, né? Então, porque está acostumado com doce, né? Sim. Então a gente vê isso muito claramente, por exemplo, se eu não sou adaptado muito com muito sal e eu vou comer num lugar que tem muito sal, colocou na boca, eu já sinto aquilo gritando, né? Então é a mesma coisa. A pessoa que está adaptada com um padrão muito alto de sal, de açúcar, o pouco, aquilo não vai saciar ela. Ela vai precisar de mais. Então, na verdade, para quem quer fazer esse processo de mudança mesmo do padrão alimentar, é importante que a pessoa priorize os doces dos alimentos in natura. Que ela comece a usar as frutas, que ela espere essa mudança, essa troca das papilas, mesmo essa renovação, para que a primeira semana é difícil pra caramba, a segunda semana já comece a se adaptar melhor, e assim ela vai começando a sentir o paladar do alimento, né? O gosto real do alimento. Eu tava assistindo uma aula com o Luciano, e ele falou que para a gente alterar a percepção do sabor doce na papila gustativa, na língua, a gente tem que incluir o azedo e o amargo. Porque aí você vai fazendo essa troca e essa percepção no sabor. Então, a dica que ele deu, que eu achei super legal, e que a gente usa muito de rotina, né? Foi fazer os shots com limão ou com vinagre de maçã, começar o dia com isso. E que às vezes se a pessoa for muito, se ela for muito fã de chocolate, ele falou, coloca no meio da manhã, numa colação,
um chocolate amargo com café, sem açúcar. Aham. Por quê? Porque para você fazer a alteração da percepção do açúcar, você tem que tirar ele, senão você não consegue fazer. Não consegue. Então, Não consegue. e é um exercício, é um hábito, igual você falou do hábito da atividade Isso, física, você né? tem que ir praticando, você tem que ir praticando. Aham. Sabe uma coisa que também é muito bom? Colocar o sabor amargo e azedo no almoço também, nas folhas. Nas folhas Aham. verdes. As Porque, folhas na mais verdade, amargas, né? isso, porque às vezes a pessoa fica só usando, tipo alface, que é doce. Ah, é. Ah, eu como Uhum. salada, eu como verdura. Ela só come alface, Alface. que é doce, né? Você Então, pode na colocar verdade, uma azedinha, uma rúcula, né? Um sim, almeirão. isso. Essas pitadinhas vai fazendo com que você fique com o paladar mais como se fosse balanceado, mais ajustado no Aham. que é natural, né? Então, na Aham. E verdade, é impressionante. Eu lembro de você mesmo, uma vez que você colocou, que vocês saíram de férias, eu acho, e o Pepe tá. Você falou assim: olha como é que a criança reage depois que ela come umas tranqueiras. Que você deu alguma coisa para ele e ele teve maçã, e ele dificuldade. assim, ó, eu Aham. tenho esse Não vídeo, eu foi tenho isso? esse vídeo dele, eu tenho esse vídeo pós-férias, ele comendo maçã. Nossa, numa tristeza, tipo assim, tava Porque ele horrível. deve ter tido contato com coisas mais açucaradas, né? Isso. Daí depois ficou E ruim essa, pro paladar. Aham. Mas e questão aí, de se dia, você não insistir, você não não consegue fazer volta. essa adaptação. Isso Uhum. aí. É isso aí. Perfeito, Bem perfeito. lembrado. Esse que é o raciocínio também. Gente, Aham, outra coisa que também é importante em relação a nutriente, Andresa, a gente foi falando aham, de alimentos, né? Então, quando a gente fala dos sim, alimentos em natura, é todas as frutas, verduras, legumes, é colocar esse consumo mesmo de ter pelo menos uhum, cinco porções disso no seu dia. Então, isso inclui, tipo, uhum, um almoço, um jantar, né? Uma fruta, às uhum, vezes, de manhã, uma fruta no lanche à tarde, ou uma fruta antes de uhum. dormir. Enfim, a gente consegue distribuir isso ao longo do Distribuindo dia, durante o dia. durante o Aham, dia também. O que a gente pode observar em relação a nutriente? Todos aqueles nutrientes que a gente já usa que a gente usa mesmo no tratamento de resistência à insulina, que a gente já usa uhum, naquele objetivo, vamos aumentar a MPK, vamos aumentar uhum, PGC1-alfa, que fazem parte da síntese de BDNF, a gente pode ter esse mesmo uhum, raciocínio. Então, o resveratrol, o cromo, o ácido lipóico, o ácido dos graxos de cadeia curta, o ácido sólico, o epigalocatequina galato, o ômega Nossa, 3, maravilhoso. Aham, antocianinas, quercetinas, curcuminas, ginisteína, tudo isso aham, que a gente já usa na nossa prática clínica, a gente pode ter esse olhar em relação ao sistema nervoso central. O que a gente vai, uhum. claro que a gente não vai pegar tudo isso e usar tudo no paciente, né? Não, a gente vai aplicando de acordo com a necessidade. Por isso, Isso pessoal, que é importante ter uma nutricionista para chamar de sua, para te cuidar, que ela vai aí, fazer de acordo com o com seu a sua objetivo, com a necessidade. sua necessidade. Aham, Então, na verdade, esses nutrientes, a gente pode ter um olhar para o alimento, fazer uma oferta via aham, alimento e via suplemento aham, também, né? Então, a gente vai, aham, de acordo com a necessidade ali, que a gente vai pontuando o que seria mais interessante, quando usar, o que usar, aham. né? Então, isso Escolhendo o princípio ativo ali de acordo com aquela demanda daquela pessoa, né? Isso. Em relação até à Aham. suplementação, Andresa, eu gosto muito de fitoterápicos. Eu gosto muito Ah, de, também. de adaptógenos, Aham, eu gosto muito da rhodiola, gosto muito da própria do Croxatives. Então, são, na verdade, aham. ativos que a gente. O açafrão é maravilhoso, né? Que a gente pode tanto usar Maravilhoso. como o Croxatives. Um vai ter uma ação na neuroinflamação, o outro aumentando o BDNF. Os dois são fantásticos para a saúde neurológica. Aham. Maravilhosos. Então, é algo que eu. Sim. E, por exemplo, a cúrcuma, a gente consegue. Dá para suplementar? Dá, mas dá para comer. Dá para colocar na Dá. comida. Entende? Então Uhum. dá pra gente trabalhar isso. Né? O Dá para ginseng, colocar na comida, dá para fazer o shotzinho matinal com isso, limão e cúrcuma, ótimo. coloca uma pimentinha, né? Para melhorar a absorção desse ativo. Isso. E ela é Então, muito boa, só não pode fazer. Teve uma vez, eu já contei isso em outra live, que eu ganhei uma bandejinha de cúrcuma e foi na nossa pós de nutrição funcional. Então eu nunca tinha visto a raiz. raiz.
Ah, a raiz. E eu ganhei uma bandeja cheia de raiz de uma paciente que morava no interior. Eu amei, Leila. Cheguei em casa, e usei uma raiz ralada para fazer o almoço. Ninguém comeu. A minha menina, mãe, o que que esse arroz tá laranjado, feijão tá laranjado, o inhame tá laranjado, tudo é laranjado. E aí, na hora que ela falou, eu fiz assim, por causa do meu pequeno, né? Falou, o Isaac não vai comer. você acha E que tem assim, a não ver, deu. né? Ficou muito forte, muito forte. A Um gente tem que pouquinho. colocar em pequenas doses, né? Então, Pitada, se você for fazer em pitada. casa, não faça que nem eu. São pequenas Isso. doses, porque vai ter o efeito, né? Já vai, vai. E é uma coisa formada, como a gente falou, de um hábito, de algo que a gente vai colocar no nosso dia a dia, né? Então, até Aham. quando você fala, por exemplo, dos shorts, dessas coisas, existem, por exemplo, eu acho que no meio, assim, da nutrição, como tem muita Uhum. gente que não é, às vezes não é nutricionista, não é profissional, às Uhum. vezes é uma pessoa que, sei lá, tem uma alimentação mais saudável, começa a postar e um monte de gente Uhum. seguir e, de certa forma, vai dando palpite. Então, por isso que muita gente pensa assim, que às vezes o shot é para emagrecer, não sei se às vezes perguntam para você, É, tem mas às gente que vezes acha, eles né? associam isso, tipo, ai, para emagrecer, né? É, e não, Mas né? É um composto de fitoquímicos ali que vai é fazer um isso. bem enorme para a saúde e que a sua Nutri vai passar de acordo com aquilo que você quer, né? Sim, isso. Então, na verdade, são pitadinhas, são estratégias que a gente usa. Você falou em questão até da mudança do paladar, tá vendo? Às vezes uma coisinha que você coloca ali na manhã, mas tem um objetivo Aham, de fazer uma mudança em relação a esse muito. paladar, né? Então, é por isso Uhum, que a gente precisa, na verdade, porque tem aquelas pessoas que já estão com essa informação e outros também que às vezes fica rindo, né? Achando que não tem utilidade. uhum, Então é importante a gente entender que isso feito, a gente entendendo o que está fazendo aham. e é positivo. Oi, deu um Oi, pequeno. Ah, travou? voltou. O assunto, Sarinha, é exercício, crossfit e alimentação no controle do estresse. Alguém Aí. perguntou aí o Não, assunto. a Andressa não conseguiu Eu vou fixar, aprender, mas ela vai gente. Eu não aprender. consegui fixar. Eu vou aprender a fixar, eu vou aprender. Andressa, uma coisa também que é muito boa, uma vitamina, geralmente, quando a gente está em deficiência, é muito interessante para a gente usar, vitamina D. Vitamina D, Uhum. né? A própria, a Excelente para própria o controle do estresse, né? Então, a própria exposição solar, ela aumenta a dopamina, né? Dá a sensação de recompensa, Uhum. né? Então, de Uhum. certa forma, ter essa exposição solar é muito importante. E se o paciente tem deficiência de vitamina D, também essa suplementação é muito interessante também, como uma estratégia positiva. Os psicobióticos também é uma opção excelente. Então, quando a gente, por exemplo, olha um paciente, às vezes já estressado, num quadro de estresse mais Uhum. descontrolado, e às vezes não tem uma flora intestinal saudável, talvez Uhum. o primeiro local de ataque seja essa microbiota, né? Então aí Sim. entra os probióticos com essa ação de toda Aham. reorganizar modular esse intestino, reequilibrar essas bactérias, tanto em Uhum. quantidade, qualidade, para que a gente consiga ter essa ação de diminuir essa inflamação periférica, diminuir neuroinflamação, ativar, fazer essa Uhum. comunicação via nervo vago, né? Então, tudo que a gente precisa de função do intestino acontecer de forma correta e positiva também nesse Aham. controle de estresse, né? Ótimo. E a Andresa, gente já puxa probiótico e pré-biótico, né? ótimo, ótimo, que na verdade parece ter uma falhada, Andresa. Deu uma pequena cortadinha, mas eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo Tá, bem? você falou do prebiótico, né? Isso. Isso, na verdade, assim, em prebiótico, a gente, na verdade, eu gosto muito do amido resistente, gosto muito Aham. de suplementação. Eu também, às vezes, eu utilizo, porque o prebiótico, na verdade, é o substrato, né, utilizado ali. Então, às vezes, eu Aham. utilizo alguma, a própria, o Ganoderma, Boswellia também, como prebiótico. Aham. Mas, claro que priorizo sempre em relação à própria oferta do alimento, né, como fibra É, que ali. aí na biomassa, né? Da banana Perfeito, verde, ou na farinha, ou perfeito. da batata Yacon.
Isso, então, na verdade, a gente já consegue ter essa oferta muito positiva em relação ao alimento, em alguns casos específicos, que às vezes a gente vai precisar, às vezes usar alguma ativa, alguma coisa assim, mas a própria dieta já faz, sem sombra de dúvidas, quem mais modula o nosso intestino é o nosso padrão dietético, é a nossa dieta. Com certeza. Né? Então, isso, sem sombra de dúvidas, é algo que faz toda a diferença. Em relação até as escolhas desses ativos, Andresa, que às vezes o que a gente escolher, como escolher, porque às vezes a gente fica... eu não sei se você... Andressa, você estava na clínica ou na esportiva comigo? Você ficou foi na clínica, né? Foi na clínica. Né? Então, você lembra na clínica? Eu não lembro que professor que foi que passou rodiola, que falou da rodiola rosa. E na outro mês, todo mundo tomando rodiola rosa, né? Todo mundo. Eu virei fã de carteirinha. Eu não sei quem foi que falou com a gente. E, beleza, eu só sei que foi assim. Quando eu usei a rodiola rosa, eu fiquei muito irritada. Muito, mas assim, eu queria matar o mundo, sabe? De tão irritada eu não estava me conhecendo. Eu falei, gente, essa rodiola foi ela que eu tenho certeza, eu não sou assim, porque eu tô desse jeito. Aí, os anos foram passando e eu fui percebendo isso na prática clínica, o quanto que esse adaptógeno, esse ativo, a gente precisa observar alguns detalhes nele pra gente fazer essa escolha assertiva. E que não é a mesma, não é receita de bolo, né, Leila? Assim, não é a mesma coisa para todo mundo. Porque às vezes para você é ótimo, mas às vezes para mim não dá certo, né? Então, isso, sem sombra de dúvidas, é algo que, na verdade, eu passei, assim, claro que a prática clínica, quanto mais prática clínica você tem com um ativo, quanto mais você estuda ele, mais segurança você tem na prescrição, isso, de certa forma, assim que tem que ser a sua escolha, né? Mas uma coisa que eu acho bem bacana a gente observar são a própria... as características das enzimas que degradam as catecolaminas. Então, a gente observar, por exemplo, se esse paciente é de Conte rápida, se ele é de Conte lenta, né? Então, por exemplo, algumas características que a gente vai observando, por exemplo, o paciente de Conte rápida, que tem aquele genótipo do guerreiro, aquela pessoa que é mais tranquila, né? Tipo, mais tranquila, mas quando tem uma pressão, alguma coisa assim, ele funciona melhor. A produção das catecolaminas funciona melhor sob pressão, né? Então, só que é um paciente que tem mais tendência a vícios, mais a compulsão. Então, a gente pode usar, por exemplo, aí a rodiola rosa é legal. Aí a mucuna, que vai aumentar a dopamina, é legal. A teacrina é legal. Aí é legal a gente pensar na vitamina D para aumentar essa dopamina também, entendeu? Então, aí o chá verde é interessante. Então, daí você começa a associar e perceber pelas características da pessoa qual que é adaptógeno que se adapta melhor a isso. No caso, por exemplo, e lembrando que a gente está falando do estresse, então tudo isso aí vai colaborar para um bem-estar, para modular o estresse, né? Olha que legal. Nós já falamos da atividade física, da alimentação, da suplementação. Show de bola! A gente tem 7 minutos. Vamos correr, então. Deixa eu só finalizar em relação a gente falou do genótipo do guerreiro, né? Mas a gente tem também as pessoas que são de Conte lenta, que são o genótipo do preocupado. É aquela pessoa que tem maior tendência a ser ansioso, a ter crise de pânico, né? A ser mais agitada. É aquela pessoa que acorda, oi, bom dia, vida! Ele tá todo animado, ele é super motivado, né? Mas o foco principal de tratamento nessa pessoa é o controle do estresse. Então, eu sou de Conte lenta. Por isso que quando eu usei a rodiola rosa, eu já sou pilhada. Eu já acordo, tipo assim, ai, tô animada. Nossa, você é super, né? Então, quando eu uso alguma coisa que aumenta a dopamina pra mim, então daí que eu fico me gera irritabilidade. Então, por isso que nessa escolha também, por isso aquilo que você falou, tem uma nutri para ser sua mesmo, você chamar de sua, porque essa escolha, na verdade, ela é muito direcionada e muito individualizada, né? Com essas características também, né? Vamos continuar contando ainda mais coisas que eu acho importante para a gente já conseguir finalizar nesses 6 minutos, né? 6 minutos. Sono, Andresa. Sem sombras de dúvida. A gente
dar um ritmo, a gente estimula, na verdade, o bom funcionamento dos clock genes. Aham. Então, a gente tem um horário para dormir, um horário para acordar. Isso, sem sombra de dúvidas, regula, até mesmo, observa isso, Andresa, quando a gente dorme mal, no outro dia a gente acorda de manhã falando assim, nossa, que vontade de comer um prato de vegetais, verde escuro. Não, acho que não. Jamais. Jamais. Então a gente Carboidrato, acorda, purinho. que vontade de fazer atividade física hoje? De jeito nenhum. Então, Não. sem sombra de dúvidas, o sono, ele mexe muito com o nosso humor, com o controle de estresse. E tem um trabalho tão bacana que eu levei lá no Human Health Conference, que falam sobre as mulheres, sobre a forma que o cérebro da mulher reage à privação de sono. A mulher ela fica muito mais ansiosa do que o homem com a restrição de sono. Muito, muito. O nível de estresse dela, assim, sobe horrores a mais do que Então, o homem. aí, pra mulherada ansiosa, vão dormir, né, Andresa? Serve pra mim, viu? Porque meu sono não é legal. Inclusive, a Fernanda Serpa, a live que ela vai falar com a gente, ela vai falar sobre sono. As fases do sono. Então, ótimo. Porque piora a ansiedade. Gente, vai ficar gravada a live, tá? Vai ficar salva até amanhã. Depois a gente vai botar no YouTube. Ótimo. Então, na verdade, em relação ao sono, como que a Fê já vai falar sobre isso, com certeza ela vai dar, assim, né, megas dicas a respeito disso, que é algo muito importante no controle de estresse. E, para a gente finalizar nesses minutos finais, sem sombra de dúvida, Andresa, uma coisa que eu considero e que eu oriento muitos meus pacientes, eu oriento eles a fazer atividade física no controle de estresse, oriento esses hábitos que eu falei, oriento o sono também, mas eu oriento muito o exercício de fé. Então, a sensação de sentido, de propósito na vida, a paz interna, a força, o conforto, a certeza, a segurança, tudo isso que a fé em Deus traz, sem sombra de dúvidas, ela é algo que a ciência hoje, ela já fala sobre, né? A gente já tem artigos sobre a neurociência da fé. Então, ela já tem uma capacidade realmente de fazer esse controle de estresse, de ansiedade. Então, sem sombra de dúvidas, é algo que eu estimulo muito os meus pacientes, que hoje a gente já tem embasamento científico para fazer isso. Verdade. Né? De aliviar o peso nos ombros que a gente carrega e que não é nosso, né, Leila? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A gente percebe isso, é algo que a gente consegue ver muito na prática, muito, de vivência, o quanto que esses pilares que a gente falou, né? Esses pilares, o exercício, a alimentação, o sono, a fé, tudo isso faz com que esses níveis de estresse sejam sempre atenuados no nosso organismo, né? A gente sente o estresse, mas de uma forma mais o quê? Mais leve. O impacto no nosso organismo acaba sendo o quê? Muito menor. E com isso a gente tem a vitalidade positiva, né? Que linda você, gente. Ufa, conseguiu? Consegui, ó! Faltam 2 minutos. Falamos tudo e conseguimos. Foi ótimo. Você tá super VP, André. Super Andréia Naves. Eu tô agarrada com a Andréia. Arrasou, minha filha. Pupila da Andréia. Leila, quero te agradecer demais. Olha, foi maravilhoso. Gente, essa live vai ficar salva e depois a gente vai pegar ela e vai subir pro meu canal no YouTube, tá? Então vocês podem rever até amanhã, 9 horas, que aí o Instagram tira do ar. Mas aí a gente vai salvar e vai colocar lá no YouTube, que é a Andresa Fernandes. Mas, minha amiga, quero te agradecer de coração pela generosidade. Que aula fantástica. Eu tô, assim, maravilhada. Ai, que bom, que bom. Foi muito bom essa conversa. Sempre é muito bom conversar com você. Muito, e somou muito. Gente, é o que eu falei no começo, né? Que a Leila é linda por fora e por dentro. Mas, na verdade, o exterior dela só reflete o que tá dentro, o interior. Que bom. Obrigada, Andresa, de verdade, viu? Eu que te agradeço mesmo, sim. Que Deus te abençoe e continue aí usando os seus dons e talentos. O que você falou? Convide mais.
Nossa, eu vou convidar demais. Olha, já está super convidada para junho. Olha, faltam 28 segundos. Eu quero te agradecer de coração. Você é uma pessoa querida. E quero agradecer todo mundo que ficou aqui, que deu um pouquinho do seu tempo para gente. Amanhã a gente vai falar sobre emoções tóxicas, às 20 horas, com a doutora Marta. É uma médica e ela é uma médica quântica e trabalha com terapias vibracionais. Então, você está convidado para estar com a gente. Leila, um beijo, querida. Muito obrigada.